boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Conselho Monetário Nacional determinou um limite aos juros que os bancos podem cobrar no rotativo do cartão de crédito. A partir do ano que vem, o patamar das taxas não pode superar o valor da própria fatura. O Conselho Monetário Nacional determinou um limite de juros que os bancos podem cobrar no rotativo do cartão de crédito. A partir de 2024, o patamar das taxas não pode superar o valor não pago em si de 100% ao ano. A modalidade é oferecida a quem não pagou por completo a fatura. Mas, no boleto seguinte, a dívida é acrescida justamente por esses juros do rotativo. Segundo dados do Banco Central, a média dos juros do rotativo cobrado costuma superar o nível de 400% ao ano. Com isso, a pressão do governo por uma alteração vem aumentando desde o começo do ano. Na prática, se um consumidor deixar de pagar 100 da fatura do cartão de crédito de janeiro, em fevereiro ele já vai ter que arcar com um total de, no máximo, 106. Segundo a Febraban, que representa as maiores instituições financeiras do país, os juros ainda vão se manter em um patamar elevado, prejudicando o comércio e aqueles que mais precisam de crédito para consumir. Para alguns economistas, o rotativo em nível superior a 400% ao ano é uma verdadeira ofensa a uma população tão carente de recursos e conhecimento, já que elas acabam ficando endividadas sem saber. Algumas instituições abusam e chegam a valores ainda maiores no ano. Essas mudanças devem auxiliar o consumidor que usa o cartão de crédito para pagar as despesas, mas é necessário aumentar a educação financeira do brasileiro. E o presidente Lula assinou um decreto hoje que cria uma política nacional de cibersegurança, que tem como alguns de seus objetivos fortalecer a atuação diligente, além de contribuir para o combate aos crimes ligados ao setor. A medida foi tomada após diversas autoridades serem alvos de ataque hackers nas redes sociais. Entre elas, a primeira-dama Janja e o próprio Lula. O decreto assinado pelo petista institui um comitê que será composto de representantes do governo, da sociedade civil, de instituições científicas e de entidades dos setores empresarial. O grupo vai se reunir de forma trimestral e a Secretaria Executiva será de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. E antes de partir para o recesso de fim de ano, o presidente Lula deixou assinado o decreto que prevê o salário mínimo nacional de R$ 1.412 a partir de 1º de janeiro de 2024. O texto, porém, ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a confirmação do novo valor pode ser publicada em edição extra ainda nesta quarta-feira. E nos destaques internacionais, a promotoria da Bolívia acusou o líder opositor Luiz Fernando Camacho e a ex-presidente Jeanine Áñez de forçarem a renúncia de Evo Morales em 2019. O promotor explicou que o principal crime pelo qual Camacho é acusado é o de terrorismo e que, por isso, a pena pedida é de 20 anos de prisão. Por ser cúmplice, a pena de Áñez vai ser menor. Camacho, empresário de 45 anos e principal opositor no país, foi detido em 28 de dezembro de 2022, depois da denúncia de promover um chamado golpe de Estado contra Morales, que foi presidente da Bolívia entre 2006 e 2019. Ele presidia, então, o Comitê Civil Empresarial de Santa Cruz e pediu publicamente a renúncia do presidente, depois de acusar uma fraude eleitoral para a manutenção de Morales no poder. Camacho assegurou várias vezes que só atuou depois das grandes manifestações populares contra o então presidente. Áñez cumpre desde junho de 2022 outra sentença de 10 anos de prisão. A Tailândia enfrenta grandes inundações na região sul desde o dia 22 de dezembro, que já causaram pelo menos 6 mortes e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas. A cheia afetou mais de 70 mil casas nas províncias de Satun, Songkhla, Pattani, Yala e Narathiwat. 6 pessoas, incluindo uma idosa de 89 anos e uma criança de menos de 3 anos, morreram, segundo as autoridades locais.
A imprensa australiana divulgou imagens de ruas submersas por água e lama e de moradores refugiados nos telhados das casas. De acordo com o vice-governador, os trens voltaram a circular na direção da fronteira com a Malásia. A estação chuvosa do reino normalmente traz meses de dilúvios diários, mas os cientistas dizem que as mudanças climáticas provocadas pelo homem podem tornar as chuvas ainda mais intensas. Em 2011, inundações generalizadas mataram centenas de pessoas e danificaram milhões de casas em todo o país. O exército de Israel devolveu 80 corpos de palestinos mortos em Gaza. Os responsáveis locais do território palestino haviam enterrado os corpos em uma vala comum em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Após recuperarem os corpos, os responsáveis locais do território palestino os enterraram em uma vala comum em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Fontes do Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, indicaram que o exército israelense havia retirado recentemente esses corpos de valas comuns ou necrotérios de hospitais do território palestino. Segundo essa mesma fonte, as forças de defesa de Israel queriam garantir que, entre esses mortos, não havia nenhum dos cerca de 240 reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro. Segundo Israel, 129 seguem retidos em Gaza. Israel prometeu aniquilar o Hamas após a incursão de comandos islamistas no sul do país em 7 de outubro, um ataque brutal que deixou 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da agência France Presse. Em resposta, o exército israelense iniciou no mesmo dia uma ofensiva contra o território palestino. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 20.915 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início das operações israelenses. Os cortes nas telecomunicações se tornaram recorrentes na faixa de Gaza, mas, graças aos chips virtuais, os habitantes do território palestino podem acessar a internet e se comunicar com familiares e amigos no exterior. De funcionamento simples, os eSIM se tornaram fundamentais na região. Contatos que vivem fora do enclave compram os chips virtuais e enviam um QR Code. Para ativá-los, basta escanear o código com a câmera de um celular compatível com o sistema. Assim, o usuário em Gaza se conecta em modo roaming a uma rede exterior, geralmente israelense ou egípcia. Os chips virtuais custam em média entre 15 e 100 dólares, o equivalente a cerca de R$500. Mas utilizá-los nem sempre é uma tarefa tão simples, já que funcionam apenas em regiões de fronteira, muitas vezes em locais altos ou abertos. Se não fossem esses chips virtuais, estaríamos isolados do mundo e ninguém saberia o que está acontecendo na faixa de Gaza. Eles fornecem serviço com alta qualidade e ajudam os jornalistas a lidar com esta situação difícil quando as comunicações são completamente cortadas. Os chips virtuais nos ajudam a comunicar com o mundo e a transmitir o nosso material. Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza e também realiza operações por terra, como resposta ao ataque sem precedentes realizado pelo Hamas em 7 de outubro. O governo israelense afirma que o conflito ainda vai durar vários meses e que só haverá paz quando o Hamas for aniquilado. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Até mais.